Graça e paz a todos. O meu nome é Edilson Haas e quero fazer no dia de hoje uma meditação sobre a nossa geração. Segundo Daniel capítulo 12, versículo 4, a geração dos últimos dias será a geração do conhecimento. Lá está escrito que nos últimos dias o conhecimento ou a ciência se multiplicaria. E hoje, ao observarmos o nosso mundo, o nosso planeta, nós percebemos de fato que hoje nós temos grande conhecimento. Conhecimento histórico, conhecimento geográfico, conhecimento político e principalmente conhecimento tecnológico. Mas infelizmente, essa geração que domina todas essas áreas de conhecimento, ela não tem o conhecimento fundamental para a salvação das suas almas, que é o conhecimento de Deus. Jesus nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Além da verdade nos libertar do engano do pecado, ela também nos liberta do risco de sermos lançados no inferno, ou de sermos enganados espiritualmente falando. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia nos fala claramente que o príncipe deste mundo, ou deste século, que é Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos. Entenda, quando a Bíblia fala dos incrédulos, a Bíblia não está falando somente dos ímpios, mas ela está trazendo um contexto geral sobre todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática. Então essas pessoas, quer elas estejam na igreja ou quer elas estejam no mundo, fora do contexto religioso, essas pessoas elas estão com seus entendimentos cegos por Satanás. Entenda, não é cegueira física, mas é cegueira espiritual, porque o diabo ele não está preocupado em cegar os teus olhos físicos, não. Ele está preocupado em cegar o teu entendimento para que você não creia na verdade de Deus. Para fazer a nossa meditação, vamos fazer aqui a leitura na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: observe a leitura. "E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade." Quando Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo ele está tratando sobre a manifestação do anticristo, logo após o arrebatamento da igreja. A primeira carta trata sobre o arrebatamento, a segunda trata sobre a manifestação do anticristo. E nesse contexto no qual Paulo fala, no capítulo 2, nós vemos aqui uma geração, pessoas que por não crerem na verdade de Deus, estão nesse presente momento sendo enganadas pelo espírito do anticristo, que segundo o apóstolo Paulo e o apóstolo João, desde os seus dias já estava atuando. Primeiramente vem o espírito do anticristo, nos dias de Paulo e nos dias de João, até os nossos dias, tem preparado as gerações para crerem no anticristo. E esse espírito tem sido bem sucedido, encontrando um ninho muito confortável no coração daqueles que desviam os seus ouvidos de ouvir a verdade de Deus. Muito bem. Então surge a pergunta: que geração é essa que será enganada? Para responder essa pergunta, vamos fazer uma leitura aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 3, ele traça a radiografia moral da última geração. Se você quiser saber se a nossa geração é a última geração, é só você ler o capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha o que é que Paulo nos diz. "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela." Então aqui está a radiografia moral da nossa geração, que segundo a palavra de Deus é a última geração. Tá? Eis aqui uma prova cabal. Muito bem, surge uma segunda pergunta: por que essa geração será enganada? Para responder essa pergunta, vamos fazer outra leitura na segunda carta de Paulo a Timóteo, um capítulo depois,
capítulo 4, versículos 3 e versículo 4. Olha o que é que está escrito. Olha só a clareza da palavra de Deus. Porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão, em algumas versões, a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmos doutores, conforme as suas próprias concupiscências ou conforme os seus próprios desejos, em outras versões, e desviarão os ouvidos da palavra de Deus, voltando às fábulas. Eis aqui a resposta que a Bíblia nos dá do porquê que essa geração será enganada. Essa geração será enganada simplesmente por não dar ouvidos à palavra de Deus, mas querer sempre um caminho alternativo. Ou seja, se nós formos fazer uma análise desses dois versículos, nós entendemos que essas pessoas que desviam seus ouvidos da verdade são pessoas que elas não suportam aquilo que está escrito literalmente na palavra de Deus. Como elas têm desejos ocultos, como elas têm seus desejos pecaminosos íntimos, essas pessoas procuram falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, ou todo aquele que venha trazer uma interpretação da palavra de Deus que dê base aos seus maus desejos, que dê base aos seus pecados. Esse é um risco muito grande. E tais pessoas que pensam dessa maneira ou que agem desse jeito estão correndo um grande risco de serem enganadas pelo anticristo. E precisamente essas pessoas, elas, se não se arrependerem, elas verão o anticristo e não saberão o que é ele. Portanto, amados irmãos, nós devemos, de todas as formas possíveis, tentar evitar rejeitar a palavra de Deus. Jesus certa vez diz que aquele que rejeita a palavra de Deus está rejeitando o próprio Deus. Então nós não podemos resisti-lo. Nós devemos aceitar a palavra de Deus, porque ela está aqui para nos corrigir. E uma vez corrigidos, estaremos aptos a entrar no seu reino. Em Romanos capítulo 1, versículos 24, 26 e 28, Paulo nos diz que a geração contemporânea aos seus dias foi entregue ao homossexualismo e aos desejos pecaminosos simplesmente pelo fato de ter rejeitado a Deus e também ter rejeitado o conhecimento de Deus. Então, todas as vezes que o ser humano rejeita a Deus e rejeita a conhecer a Deus, segundo as Escrituras, Deus entrega essa pessoa aos seus maus desejos, aos seus pecados. É por essa razão que nós percebemos que o pecado tem se avolumado nesses últimos dias. Por quê? Muitas dessas pessoas que estão hoje envolvidas no pecado, elas de alguma maneira elas rejeitaram a palavra de Deus, voltando às fábulas. Essa mesma geração do qual estamos falando, ela é vista no panorâmico profético de Apocalipse capítulo 13, versículos 8 e versículo 14, onde ela é mostrada adorando ao anticristo. Observe esses dois versículos. Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 14 diz o seguinte: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Essa geração no qual estamos falando, ela é vista nos 7 anos de tribulação, logo após o arrebatamento. Essa geração que rejeita o conhecimento de Deus, ela não será arrebatada, mas ela será enganada, entrará na grande tribulação e será enganada pelo anticristo. E muitos dos tais, infelizmente a maioria, serão lançados no inferno por simplesmente rejeitarem o conhecimento de Deus. Isso nos mostra claramente que nós precisamos colocar em prática o mais rápido possível a palavra de Deus. E devemos entender uma coisa muito importante. Aquele que não crê na verdade está condenado a crer na mentira. Então, amados irmãos, nós devemos orar por nós mesmos, devemos orar por essa geração, para que ela desperte e para que busquem a Deus o mais rápido possível. Os dias estão encerrados, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está chegando, e nós precisamos estar enquadrados na sua palavra, porque o apóstolo Paulo nos diz que essas pessoas que serão enganadas pelo anticristo estão correndo um grande risco de serem lançadas no inferno. Porque, segundo o contexto das Escrituras, a cada dia que se aproxima o fim, mais espíritos enganadores são liberados para enganar os incautos neste mundo. Precisamos estar muito atentos a isso, lendo a palavra de Deus em todo o tempo e meditando nela. Amém? Graça e paz a todos.